Aleluia, saúdo aos amados irmãos, nesta manhã com a paz, que as bênçãos do Eterno estejam na vida de cada um dos nossos amados irmãos esta manhã, para juntos celebrarmos ao seu imaculado nome e aprendermos mais um pouco de sua palavra. Convido os amados irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 1 aos 5. Vamos ler esses versículos como base textual para a lição desta manhã, onde vamos dar continuidade ao nosso estudo do sábado que passou. Passamos a ler. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra das sombras da morte, resplandeceu-lhes a luz. Você multiplicou esse povo, e aumentou a sua alegria. Todos se alegrarão em sua presença, como se alegram no tempo da colheita, e como jubilam quando se repartem os despojos. Pois você quebrou o jugo que pesava sobre eles e o bordão que estava sobre os seus ombros, que é o cetro do seu opressor. Como no dia da derrota de Midian, pois todas as botas daqueles que andavam no tumulto da batalha e todas as capas revolvidas em sangue serão queimadas, servidas de combustível para o fogo. Porque um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado, e o domínio repousará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Altíssimo Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Que o Eterno nos abençoe nesta manhã, dando-nos entendimento desse texto tão maravilhoso em nome de Yahshua. Aleluia. Tivemos a leitura textual desse estudo hoje em Isaías, que é Isaías, capítulo 9, versículos de 1 a 5. E nesse texto vimos que, nessa leitura, que lá no versículo 5, diz que o menino nasceu para nós. E esse menino, conforme está no versículo 1, diz que ele veio com uma grande luz para aqueles que estavam na terra e sombra de morte. E ele veio iluminar. Quando encontramos lá nas Boas Novas de Yohanan, o emissor, no capítulo 1, nós vamos encontrar dizendo para nós que Yohanan, o emissor, estava no mundo, verso 8, diz que ele não era luz, o emissor, o Yohanan emissor, que João Batista não era luz, mas veio para dar testemunho a respeito da luz, pois era a luz da verdade, que ilumina a todos os seres humanos que vêm ao mundo. Então vejamos aí que essa luz, aqui Yohanan emissor está se referindo ao Mashiach que havia de vir, está vindo após ele. E aqui na leitura do profeta Yeshayahu, está se referindo a este menino, a esta pessoa, este ser, que no caso o Mashiach, e Yahshua o Mashiach. Então nós entendemos aqui que na verdade o batismo nas águas, que é o nosso assunto focado deste sábado e o sábado passado, é que ele nos leva a selar nossa fé no nome de Yahshua o Mashiach. E até esse estudo vem para fortalecer mais o conhecimento dos amados irmãos, até para aqueles que não são ainda emergidos, batizados, sejam levados a crer e voltar-se para o Eterno, fazendo essa aliança com ele através do batismo. E aqueles que já são batizados, que já foram emergidos, em nome de Yahshua,
ter uma convicção maior e mais segura do seu batismo, para que não venha banalizar a sua aliança feita com o Mashiach lá nas águas do batismo e vinha desviar-se da fé, profanando assim o nome imaculado do Eterno. E aí a condenação ser maior. E também tem que pagar as consequências, né? Porque todo pecado traz a sua consequência. E é pecado blasfemar do nome do Eterno quando nós somos emergidos em nome de Yahshua e profanamos esse batismo, não valorizando, vivendo essa vida desregrada como nós queremos viver, então nós estamos pecando contra o imaculado nome do Eterno. Então isso tem uma consequência. Então hoje nós estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo do sábado passado, sobre o batismo nas águas, e o qual terminamos mostrando que o Pai, ali no final do estudo passado, que o Pai Eterno, dá o Espírito da verdade. Ele dá àqueles que pedem, né? O Espírito da verdade, chamado de Conselheiro Consolador. Então vimos que esse Conselheiro Consolador é uma das prerrogativas dos atributos que é dado àquele menino que vai nascer para nós, ali de Ishaiah, capítulo 9, versículo 5. E aqui em Lucas, né, no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 13, vai ficar provado para nós o seguinte. Lucas, capítulo 11, versículo 13. Passamos a ler o texto. Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Ruach HaKodesh, que é o Espírito Imaculado, àqueles que lhe pedirem. Então vimos aqui que se nós pedirmos ao Pai do seu Espírito Imaculado, Ele vai nos conceder, Ele vai nos dar. Essa é a promessa, né? Então ele estava aqui dizendo que esse Espírito, ele vai dizer aqui que esse Espírito Imaculado, ele vai rogar ao Pai para que nos seja dado, e esse Espírito já habitava com os talmidim dele, com os discípulos ali no início da congregação primitiva. Então aqui em Yohana, que é João, capítulo 14, versículos 16 e 17, diz o seguinte: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, Conselheiro, semelhante a mim, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Nós vimos aqui que o Espírito Consolador aqui é o mesmo lá de Ishaiah, capítulo 9, versículo 5. Então, esse Espírito Consolador, sem dúvida, é um atributo dado, o que pertence àquele menino que havia de nascer. Seria um dos atributos do nome do menino que havia de nascer. O menino que ia nascer era o Mashiach, e o seu nome seria Yahusha, que é Yah salvando a humanidade. E ele trazia como primeiro atributo Conselheiro Consolador, né? O Consolador Conselheiro. Quer dizer que ele veio para consolar, para aconselhar, para confortar. Então é o mesmo. Então você vê que agora esse atributo lá está junto com outros atributos. Lá está o Altíssimo Forte, só um Altíssimo Forte. Lá está o Pai Eterno, o Pai da Eternidade. E lá está o Príncipe da Paz. Príncipe aqui, no caso, Rei de Paz. É prestado por ali, por Melquisedeque, rei de Salém, chamado Rei Salém, Rei de Paz. Então ele era uma
uma réplica, um protótipo ou um antitipo do Rei da Paz, que era o Machia, que estaria entre os homens, sendo o próprio Yahweh no meio do seu povo. Pois ele diz que ele ia pedir ao Pai, o Machia que fala na qualidade de homem, de filho do homem, ele pediria ao Pai para que nos fosse dado outro conselheiro consolador semelhante a mim, semelhante a ele. Então, quer dizer, quem é semelhante ao Altíssimo? Ninguém. Quem é semelhante ao Pai Eterno? Ninguém. Se não for ele mesmo. Ele só pode ser semelhante a ele. Então, diz que esse conselheiro consolador aqui é o Espírito da Verdade. Espírito da Verdade. E diz que ele ia rogar ao Pai para que esse Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. Esse Espírito da Verdade, diz aqui o texto, que o mundo não pode receber. Não pode receber esse Espírito. Porque não o vê, nem o conhece. Mas diz ele aqui para os seus talmidim, para aqueles que são seus servos fiéis. Mas vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Você vê aqui que o Espírito da Verdade, o Conselheiro Consolador, nessas alturas, já estava habitando com os de Salmidim do Machia. E onde estava esse Espírito que estava habitando com eles, estava neles, estava habitando com eles? Conforme o texto da profecia de Yeshayahu, esse Consolador era ele, estava habitando ali com ele. Ele ia orar ao Pai para lhe dar um outro conselheiro consolador semelhante a ele. Semelhante a quê? Porque ele ali agora estava na carne. Ele ia morrer, ele ia ter que ascender ao céu, ser entronizado. Depois que isso acontecesse, então, seria derramado o Espírito Consolador, Conselheiro Consolador ia ser derramado para estar para sempre com seus discípulos, seus talmidim. Então ele está com vocês, habita com vocês, no verso 17, e estará em vocês. Quer dizer, quando fosse, após ele ser ascendido, ser entronizado nos céus, ele é derramado desse mesmo Espírito, e estaria com os seus discípulos. Por isso que lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 20, ele vai dizer que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então é porque ele diz que o Espírito que voltava ali, que voltava semelhante a ele para estar com os seus talmidim, semelhante a ele, era ele próprio. Isso que eis que eu estou convosco. Então o Espírito que ia voltar para estar com o talmidim era o próprio Machia, o próprio Yahusha, aquele que lá em Yeshayahu, capítulo 9, era o Conselheiro Consolador. Tá certo? Então vimos agora que o qual estava habitando com os talmidim agora naquele momento. E você vê que quando nós pegamos ali, aqui voltando aqui um pouquinho no capítulo 14 de Yohana, aqui pegando o versículo 10, ele diz assim, quando Filipos queria ver o Pai, porque o Machia falava muito do Pai. Eu vou para o Pai, eu vim do Pai, o Pai é maior do que eu, se eu faço, faço como o Pai me enviou a fazer, mandou fazer. Então, de falar no Pai, Filipos teve curiosidade de querer ver o Pai, e dizendo ele que isso lhes era bastante. Qual foi o que disse o Machia para Filipos naquele momento? No versículo 9 do capítulo 14 ainda, Yahushua respondeu-lhe: faz tanto tempo que eu estou com vocês, e você ainda não me conhece, Filipos. Quem me viu, viu o Pai. Por isso, como você pode dizer, mostra-nos o Pai. No verso 10, será que você não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim?
Então você vê aí que o Pai, que é Espírito, estava no Mashiach, que é carne. E o Mashiach, que é carne, estava no Pai, que é Espírito. Muito fácil entender isso aqui. Muito fácil. Agora, precisa entender, para entender essa grande verdade, precisa ser guiado pelo Espírito da verdade. Aí quando chegamos no capítulo 16, aqui de Yohanan, que é capítulo 16 de João, versículo 13, ele vai dizer para nós o seguinte: porém, quando o Espírito da verdade vier, o meu Espírito da verdade é o mesmo Espírito. Não existe dois ou três Espíritos da verdade, né? Quando o Espírito da verdade vier, que é o verso 13, ele os guiará em toda a verdade. Porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo que ele tiver ouvido e lhes anunciará as coisas vindouras. Então, quer dizer, o Espírito Consolador, o Conselheiro Consolador, o Espírito da verdade, ao vir na igreja, ele criaria a igreja de toda a verdade. Vir na congregação, na vida de uma pessoa, ele vai guiar essa pessoa em toda a verdade. Não vai deixar ela no engano. Aí nós paramos agora e passamos a fazer uma pergunta. As religiões hoje, elas alardeiam que tem o Espírito, como diz eles, o Espírito Santo com eles. Até uns falam línguas, outros profetizam, outros têm visões, uns sapateiam e dançam, outros caem no chão, outros berram, outros fazem todo aquele espetáculo, dizendo que tem o Espírito Santo com eles, aludindo isso ao Espírito Imaculado do Pai Celestial. Agora, mais eles não guardam os mandamentos do Eterno, eles não conhecem o verdadeiro nome do Pai nem do seu Filho, conforme está em Provérbios 30, verso 4. Eles não conhecem o mistério da piedade, no caso, o Eterno manifestando-se na carne de seu Filho. Eles não entendem isso. E aí, por não entender, eles criaram a chamada Trindade. Por eles não conhecerem a verdadeira mensagem da palavra do Criador, criaram uma doutrina chamada Santíssima Trindade. Doutrina essa que é o fundamento principal do catolicismo e hoje, quase de modo geral, do protestantismo. Ou seja, as filhas seguindo o mesmo caminho da mãe. A mãe criou a doutrina e as filhas a executam, exercem seu tipo de fé que tem. Então eles criaram essa doutrina para preencher ali o que eles não tinham pelo conhecimento dado pelo Espírito. Então eles fizeram o quê? Assim eles fizeram que o Criador Eterno, o Altíssimo, fosse um ser composto. Mas a Bíblia nos ensina claramente que o Criador Eterno, o Altíssimo, que criou os céus da terra, o grande Al dos exércitos, não é um ser composto, mas um ser único. O Espírito Eterno, o Criador e Al, é único. Ele é o Criador. Ele é o Consolador. Ele é o Altíssimo Forte. Ele é o Pai Eterno. Então nós vimos aqui Gênesis. Nós vamos dar uma olhada aqui em Gênesis. Primeiro ver o capítulo, ver que o Criador é o mesmo. E é o Espírito Eterno que é o Criador. Vimos aqui alguns textos que vai nos provar isso. Gênesis capítulo 1, versículo 1, vai dizer para nós o seguinte: no princípio o Eterno criou os céus e a terra. Quer dizer, quem criou os céus e a terra no princípio? O Eterno. Esse mesmo Eterno que vai criar o ser humano. O verso 26, do mesmo capítulo 1 do Gênesis, vai dizer para nós o seguinte: e o Eterno disse, veja que é o Eterno criador dos céus e da terra, vai estar dizendo aqui: faço o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança. Ora, dentro do princípio
trinitariano, doutrina da Trindade, as Bíblias dizem o seguinte: quando foi ver esse versículo 26, que diz assim: e disse Deus, façamos o homem. Veja aí que está levando o texto para o plural. Mas, na verdade, o texto está no singular. Mesmo na Bíblia corrompida, de João Ferreira de Almeida, que todos os crentes têm em mão, o versículo 27 vai provar que aí está no singular. Você vê o texto no verso 26, plural, no texto 26, no próximo 27, próximo versículo 27, o termo está no plural, não está no singular, perdão. Então veja o texto, ele diz assim: façamos, e disse o Eterno, aqui está no singular, faço o homem a minha imagem, conforme a minha semelhança. Então, quem criou o homem foi o próprio Eterno, que criou no início os céus e a terra. E no capítulo 2, versículo 7, ele vai dizer para nós o seguinte, confirmando a criação do homem, provando que é o Eterno Yahweh, que é o Criador. E o Eterno Yahweh, Pai Eterno aqui, viu? Que é aquele Pai Eterno lá de Isaías, de Yeshayahu, capítulo 9, versículo 5. Ele vai dizer para nós o seguinte aqui, capítulo 2, verso 7. E o Eterno Yahweh formou o homem do pó da terra. Quer dizer, quem formou o homem do pó da terra? O Eterno Yahweh. O Eterno Yahweh. Aquele mesmo que criou os céus e a terra, e está dizendo que ele criou o homem. Ele está criando o homem agora aqui. Então nós vamos agora para o de Joabe, que é Jó, capítulo 33, 4 a 6. Lendo o texto: foi o Espírito do Eterno que me fez, e o sobre o Todo-Poderoso que me dá vida. Verso 5: se você puder responder-me, põe as suas palavras em ordem diante de mim e apresente-se. Diante do Altíssimo somos iguais, pois como você, eu também fui formado do barro. Quer dizer, o homem é igual diante do Eterno, todos os homens, todos fomos formados do barro, do mesmo barro. Fomos já pelo mesmo Criador e temos todos nós o mesmo Pai. E todos foram criados do barro, como você, eu também fui criado do barro. Todos nós somos criados do barro. Quem nos criou? O Eterno. O Espírito Eterno criou os céus e a terra, criou o homem lá no Gênesis 1, 26, Gênesis 2 e agora em Joabe, que é Jó 33, especialmente no versículo 4 ao versículo 6. Como vimos, o Pai Eterno, chamado de Conselheiro Consolador, Altíssimo, Forte e Príncipe da Paz, lá no texto de Yeshayahu, capítulo 9, versículo 5, se manifestou à humanidade através da pessoa do menino que nasceu para nós. Aquele menino que nasceu lá, que teria essas prerrogativas, esses atributos divinos, específicos do Criador, do Eterno, foi dado a este homem. Mas então, esse Espírito Eterno, o Espírito Consolador, que é o Altíssimo Forte, o Príncipe da Paz, ele Espírito nunca fez por ninguém. Mas vamos ver o que aconteceu. Johanna, João, capítulo 1, versículo 18. Diz o seguinte: o homem jamais viu o Eterno, porque o Eterno é Espírito, né? O Eterno é Espírito. João, Johanna 4, 24 diz que o Eterno é Espírito, ninguém vê Espírito. Por isso que homem algum jamais viu o Eterno. Mas o Filho unigênito, que é o Machia, que é a carne, que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Então nós conhecemos o Pai através do Filho, sua mensagem, suas obras,
suas ações, o seu corpo, ele nós conhecemos através do Filho. Pois o nome de tudo, ele veio tudo revelar pelo Filho. Você pega ali em Johanna, capítulo 17, versículo 6, o Mashiach vai dizer que veio revelar ou anunciar o nome do Pai aos homens, não ao mundo, como vimos nesse texto de Johanna 17, versos 6 a 8, diz que o Mashiach, que é o Filho do Altíssimo, a carne, o homem, veio revelar, manifestar, anunciar o nome do Pai àqueles que ele tinha gerado do mundo e tinha dado a ele, que são os seus servos. Então, vimos que a palavra, o nome, a verdade do Eterno, trazido pelo Mashiach, não foi dada ao mundo inteiro, a todas as pessoas do mundo, mas dada especificamente àqueles que eram já do Eterno, estavam no mundo perdidos, e agora foram dados ao Mashiach para que no Mashiach houvesse a remissão dos pecados. E diz que o Filho veio do céu Pai, como está aqui escrito. Mas nisso agora aqui, nós temos algumas perguntas a fazer. Inclusive, a pergunta que não quer calar é esta: de onde o Pai enviou o seu Filho? Que se nós pegar aí Johanna, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: porque o Criador amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. O verso 17 especificamente diz: porque o Altíssimo não enviou o seu Filho para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Então está dizendo aqui que o Altíssimo enviou o seu Filho. Mas se nós formos para Gálatas, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: mas quando chegou o tempo certo, o Eterno enviou seu Filho, que é o Altíssimo. Ele enviou seu Filho, e ele nasceu de uma mulher, em uma cultura que pervertia a Torá em seu legalismo. Então vemos que o Mashiach, como homem, nasceu na cultura judaica, os quais pervertiam a Torá em seu legalismo, como está escrito aqui. Agora ficou, de onde o Criador, de onde o Eterno enviou, o Altíssimo enviou o seu Filho? Diz as religiões que, segundo eles, Deus enviou seu Filho vindo do céu. É o que dizem nas religiões que estão por aí. Esse Deus aí, eles falam referindo-se ao Criador, ao Altíssimo Pai Eterno. E o Filho, diz que o Filho dele seria enviado do céu. Porém, como nós vemos aqui em Gálatas 4:4, o Filho é enviado nascido de um ventre de uma mulher. Ele foi enviado através dos tempos, vindo do tempo determinado pelo Eterno, ele nasceu na terra para trazer a revelação do nome do Pai aos homens que eram do Pai, ele até agora já tinha sido dado a ele. Assim sendo, o Filho era o corpo físico, dessa forma aí. O filho que nasce de Miriam ou podíamos dizer, era, o corpo físico do homem, corpo humano, preparado para a habitação do Pai, que é espírito. Ele habitar nesse corpo. Você vê aí Hebreus, capítulo 10, verso 5, nos disse isso. Portanto, a respeito da sua vinda ao mundo, foi dito: sacrifício e oferenda você não quer, mas o corpo você preparou para mim. Veja aqui que
Altíssimo ao entrar no mundo, para salvar a humanidade, que ele é o Salvador eterno, ele preparou um corpo para ele habitar. Esse corpo foi preparado no ventre de Miriam. Por isso que Gálatas 4,4 diz que o Eterno, o Altíssimo, enviou seu filho nascido de mulher. Porque, na verdade, ele nasceu de uma mulher em uma cultura judaica. Então, nós vemos aqui que daí o corpo do filho visível, que é o corpo do Mashiach, corpo humano, nascido de Miriam, passa a ser o corpo do próprio Pai invisível. Isto fica nos provado que em Colossenses 1,15 diz que existe essa verdade aí. Que o corpo do Filho visível passou a ser agora o corpo do Pai invisível. Vamos ler o texto. Diz aqui, o qual é a imagem visível do Pai invisível, o primogenitor da criação. Então veja aqui que não existe, como é pregada na doutrina da Santíssima Trindade Católica Romana, e dentro das religiões evangélicas apostatadas, seguindo o seguimento da doutrina romana, o cristianismo que está aí, fraudando a palavra do Criador, eles ensinam que há uma trindade de pessoas distintas no Criador. No caso deles, em Deus. E, na verdade, não é bem assim. Não existe no Criador 3 corpos, 3 pessoas distintas uma da outra. Como foi determinada, como diz lá no livro Dicionário Complexo Brasileiro, que essa doutrina foi definida pela Igreja Católica. Está lá escrito. Não é bíblica, não é na Bíblia que definiu essa doutrina. Foi definida pela Igreja Católica como sendo 3 pessoas. Mas a Bíblia diz que o corpo do Filho passa a ser o corpo do Pai. E o Pai quem é? O Espírito Eterno, que chamam de Espírito Santo das religiões. Então, o Espírito Eterno, que eles nos têm como terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele passa a ser o Criador, o Pai Eterno. E esse Pai Eterno vai habitar no seu filho, o Mashiach, que é o corpo geral do ventre de Miriam. Então veja o tamanho da confusão. Dizem que Jesus, lá fora, que é se referindo ao Mashiach, diz que ele é filho de Deus, segundo eles. E Deus, a Bíblia diz que é Espírito. E a Bíblia diz que só o Espírito. Então, passou agora e diz que Miriam passou a engravidar do Espírito Eterno, ou do Espírito Santo, conforme eles pregam. Conforme é ensinado pela doutrina da Trindade, que o Espírito Santo é quem gerou o filho no ventre de Miriam. Mas o Espírito Santo agora deveria ser o Pai. Então, eles colocam como terceira pessoa. Então, na questão deles, o Pai é um, o Filho é outro, o Espírito Santo é outro. Mas quem gerou o Filho foi o Espírito Santo, que é a terceira pessoa. Vê o tamanho da confusão. Então, é uma confusão que nem eles entendem. Então, o que se diz dentro do cristianismo evangélico, chamado cristianismo evangélico? Que a Trindade, a respeito da Trindade, que a Trindade não é para ser compreendida, é para ser aceita. Então, você tem que engolir essa sebe de espinho, de apostasia, de engano, de goela abaixo, sem pedir explicação, porque eles não têm como explicar. Porém, a palavra diz que o Eterno é o único e é nele uma só pessoa. E essa pessoa do Eterno, o Pai, é o corpo do Filho, que é do Filho visível, que passou a ser o corpo do Pai invisível. Conforme está aqui no texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Diz, o qual é a imagem visível do Pai invisível. Que não tem dúvida, não deixa dúvida, quem é ele? O primogenitor da criação, no caso, o Mashiach. Pois o Pai, o Altíssimo, é Espírito, conforme nós vimos aí em Yohanan, capítulo 4, verso 24, diz que o Pai é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Por essa razão, o Mashiach disse, aí em Yohanan, capítulo 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Muito bem, eu e o Pai somos um. Nós temos no verso 14, capítulo 14 também de Yohanan, versículo 10,
Al-Hana em diálogo, Yahusha em diálogo com os seus talmidim, ele havia falado no versículo 6 que ele era o caminho, ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, no verso 6. Que as religiões, já ouvi pregadores, evangelho pregando, dizendo que o Jesus lá, que eles referem ao Mashiach, diz que ele disse assim, ninguém vai ao Pai, né? Vai está falando de uma outra pessoa. Quando ele diz vem, está falando de si mesmo. Ele está nesse texto dizendo que o Pai habitava nele. E como prova em muitas da Bíblia, que o Pai estava integralmente no Filho, pois o Filho era a casa física da habitação do Pai na terra, era o templo, era o tabernáculo, aonde o Pai em espírito habitava na carne de seu Filho. Então, ele diz aqui no versículo 8, que o Filipos disse-lhe, Rabi, mostra-nos o Pai. Rabi aqui é mestre. Mostra-nos o Pai. Isso será o suficiente para nós. Quem Filipos queria ver? Quem ele disse que era o suficiente para eles? Ver o Pai. Ele queria ver o Pai. Porque ele estava ali na companhia de quem? Segundo eles, olhando pela vista, diz que o homem vê pela vista e anda por vista. E segundo a vista deles, a visão deles, a companhia diária deles, eles estavam ali com o filho, que era o Mashiach, que era o filho de Miriam, chamado filho do homem, que também tido como filho do Altíssimo. Então, mas agora, de tanto ele falar no Pai, e Filipos agora queria ver o Pai. Perguntou para ele, pediu a ele, mostra-nos o Pai, isso será suficiente para nós. Temos agora a resposta de Yahusha no versículo 9. Yahushua respondeu-lhe, faz tanto tempo que eu estou com vocês e vocês ainda não me conhecem? Filipos. Ora, Filipe queria ver o Pai. E o Mashiach, que é o filho, disse que está há tanto tempo com ele. Então o que o Mashiach está dizendo? Que ele era o próprio Pai. Ainda vai completar dizendo, quem me viu, o corpo, o homem, Mashiach, filho de Miriam, filho do Altíssimo, filho do homem, viu o Pai. Quer dizer, veja, faça a minha análise. Quem me vê, não vê meu filho. Quem me vê, não vê meu pai. Porque nós somos duas pessoas distintas. Eu, meu pai, eu e meu filho somos distintos, um da outra. Porém, essa distinção não existe dentro do relacionamento no plano divino. Não existe relacionamento, essa distinção. O pai é um e o filho é outro. O filho é um e o pai é outro. Não existe essa distinção. Quem criou essa distinção foi a Igreja Católica por definição própria, não pelas Escrituras. Agora eu pergunto, nós podemos afirmar nossa fé em uma definição humana, em uma ideologia humana? Não. E depois sabendo que, na verdade, segundo a Escritura, um grupo, um mundo, uma parte de pessoas, que é o mundo, né? Não que não pode receber o Espírito revelador, que é o Espírito da verdade, porque vive casada com o mundo. Só os eleitos, até só os puros, planificados pela palavra, podem receber esse Espírito. E se não receber o Espírito, não pode ter a revelação, porque é o Espírito que revela. Como já lemos nesse estudo, e Al-Hana, capítulo 16, verso 13, diz que é ele que revela toda a verdade, que é o Espírito eterno que revela toda a verdade. Então nós vimos assim, que ele diz que quem vê ele, vê o Pai. Como você pode dizer, disse Yahusha para Filipos, mostre-nos o Pai. Verso 10 ele diz, será que você não acredita que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que está no céu. Foi que ele disse isso? Não. O Pai que vive em mim. Veja, onde é que o Pai estava vivendo? Onde é que o Pai estava morando? Quem é que estava falando no Mashiach? Quem estava fazendo as obras através do corpo do Mashiach? Segundo ele, o próprio Pai. Então ele está dizendo que o Pai vive em mim. E quem realiza quem realiza as suas obras, a sua obra. Então vê que todas as obras miraculosas, maravilhosas, esplêndidas que o Mashiach realizou seu ministério, está dizendo aqui o texto que era o Pai que estava nele e realizava a sua obra. Ele próprio está dizendo isso. Então não podemos
sair da palavra para ficar em conjecturas humanas, né? Porque é muito perigoso isso. Então, vemos que por essa razão vem que ele falou isso aí para nós, que quem vê o Pai, João 10:30, ele e o Pai eram um, e quem vê o Pai vê ele, quem vê ele vê o Pai. Johanna 14, verso 10. O Mashiach, ao nascer, seria chamado Filho do Altíssimo. E agora o Mashiach, entronizado nos céus, o Yahushua, o Mashiach entronizado nos céus, em corpo plenificado, justo e plenificado, ele agora está entronizado nos céus, e por meio dele agora, ele está agora à destra. Destra é mão direita, destra é domínio, é governo. Então quem está no governo, na majestade, na regência, no reino do universo? O Mashiach. Mas o Mashiach homem? Não, Yahushua, aquele que habita no Mashiach, ele está lá. E aquele corpo do Mashiach, que foi entronizado nos céus após a sua ressurreição, recebeu o resplendor celestial, ascendeu aos céus, foi entronizado, e ele ali é o corpo, continua agora sendo o corpo, o altar, a presença do Criador está nele, que é o Altíssimo habitando nele eternamente. E é por isso que agora o corpo dele, aquele corpo visível do Filho, passou a ser o corpo do Pai invisível, né? Então nós vemos agora que, assim sendo, no eterno e há uma trindade, sim. Mas não como ensinam por aí. Trindade de pessoas. Pessoas distintas, todas as três são Deus, mas uma não é outro, o Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Pai nem o Filho. Então é o que é ensinado dentro da doutrina trinitariana. Agora ele está mostrando, mas a Escritura nos mostra que há uma trindade realmente no eterno, mas não trindade de pessoas, mas sim de atributos, que são criar, salvar e guiar em toda a verdade para a planificação. Então, quer dizer, nós somos criados pelo Eterno, somos salvos pelo Eterno, somos guiados pelo Eterno. Então, quer dizer, ele nos criou como Pai, como Filho ele veio nos remir, e como Espírito ele está nos guiando o caminho de vida eterna até a consumação de todas as coisas. E não uma trindade de pessoas distinta, como vem sendo ensinado e crido por muitos. Pois o corpo do Filho visível, como já mostramos, é a imagem ou a expressão exata da pessoa do Pai, do próprio Pai celeste, do próprio Pai invisível. Isso já mostramos várias vezes em Colossenses 1, verso 15. No Altíssimo eterno, no Altíssimo eterno, Yahweh eterno, Pai celestial, existe uma unicidade de atributos e não uma unidade de pessoas, como os mesmos, com os mesmos atributos. Então é ensinado o quê? Que no eterno, em Deus como Deus e as religiões, eles ensinaram que lá existe uma unidade de três pessoas unidas com os mesmos atributos. Mas a Bíblia, a Escritura não nos mostra isso. A Escritura nos mostra que o eterno existe uma unicidade de atributos, que são três atributos unificados em um único ser. Não três seres unificados em um único atributo. Amados, nós voltaremos com esse assunto para explicar com mais clareza, para melhor compreensão acerca do que nós estamos falando até aqui. Então, creio que aqui já deu bastante luz para os amados irmãos e todos aqueles que estão na nossa escuta, que estão nos ouvindo, e o Eterno possa abençoá-los e dar entendimento e compreensão para que possamos juntos sermos iluminados com essa verdade salvadora e remidora, e não nos envolvermos com os enganos, as doutrinas das trevas que nos leva à perdição. Que o Eterno nos abençoe, nos ajude dando a nós um sábado abençoado na sua presença e já nos preparar uma feliz semana na bênção do Criador. Anaor.